Falar com Deus, Tempo Comum, 14ª semana, sábado, dia 4/7/2026. Amor à verdade. Falar de Deus e da sua doutrina com clareza e firmeza, sem medos. Vejamos. O Evangelho da Missa, Mateus 10, de 24 a 33, é um convite novo do Senhor para que levemos uma vida veraz, resultado da fé que trazemos no coração, sem medo dos contratempos e das murmurações que seguir o Senhor de perto nos acarreta por vezes. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Se ao amo da casa chamaram-no Beelzebu, quanto mais aos da sua casa, não os temais. Pode acontecer que numa ou outra situação tenhamos que sofrer a calúnia ou a difamação por sermos verazes, por sermos fiéis à verdade. Outras, as nossas palavras ou as nossas ações serão talvez mal interpretadas. Em qualquer caso, o Senhor espera de nós, seus discípulos, que falemos sempre com clareza, abertamente. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia, e o que escutastes ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Com a pedagogia divina, Jesus fora falando às multidões em parábolas e descobrindo-lhes, pouco a pouco, a sua verdadeira personalidade e as verdades do seu reino. Mas jamais disfarçou a sua doutrina. Depois da vinda do Espírito Santo, os que o seguiram deveriam proclamar a verdade à luz do dia, em cima dos telhados, sem medo de que a doutrina que ensinasse fosse oposta às opiniões que estivessem na moda ou arraigadas no ambiente. De que outra forma poderiam converter o mundo? Alguns pensam, por tática ou por covardia, que a vida dos cristãos e a sua concepção de mundo, do homem e da sociedade devem passar inadvertidas quando as circunstâncias são adversas ou comprometedoras. Esses cristãos ficariam então como que emboscados no meio de uma sociedade orientada para objetivos radicalmente diferentes. E não teria nenhuma ressonância o fato de serem homens e mulheres que olham para Cristo como ideal supremo. Essa não é a doutrina do Senhor. Ego, palam, lotus, sum mundo. Eu pregarei publicamente diante de toda a gente, responde Jesus a Caifás, quando se aproxima o momento de dar a sua vida por nós. No entanto, há cristãos que se envergonham de manifestar palam, patentemente, veneração pelo Senhor. São José Escrivá, suco 50. Na sociedade em que vivemos, temos que falar com firmeza, com segurança, de quem tem a verdade ao seu lado, de muitos temas de grande transcendência para a família, para a sociedade e para a dignidade da pessoa, indissolubilidade do casamento, liberdade de ensino, doutrina da igreja sobre a transmissão da vida humana, dignidade e beleza da castidade, sentido grandioso do celibato e da virgindade por amor de Cristo, consequências da justiça social em relação aos gastos perdulários ou simplesmente desnecessários, aos salários injustos, entre tantas outras situações. Talvez haja ocasiões em que, por prudência ou por caridade, devamos calar-nos. Mas nem a prudência nem a caridade nascem da covardia ou do comodismo. E nunca é prudência calar-se, quando desse modo se dá lugar ao escândalo ou à desorientação, ou quando essa atitude equivocada debilita a fé dos outros. O que vos digo, às escuras, dizei-o à luz do dia. O Senhor dirige-se com essas palavras a cada um de nós, pois são muitos os inimigos de Deus e da verdade que pretendem e se empenham em conseguir que os cristãos não sejam o sal nem a luz no meio das tarefas que ocupam. Agir sempre em consciência, sinceridade conosco próprios. Vejamos. Um episódio no Evangelho, Marcos 11, de 27 a 33, que nos mostra como agiam os fariseus que não se caracterizavam pelo amor à verdade. Enquanto Jesus passava pelos átrios do templo, aproximaram-se dele os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos para perguntarem: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu o poder? O Senhor está disposto a responder-lhes se eles demonstrarem sinceridade de coração. Pergunta-lhes o que pensam do batismo de João, se era do céu e, portanto, gozava da aprovação divina,
ou se era apenas dos homens, e como tal, não merecia maior consideração. Mas eles não lhe dão a sua opinião autêntica, a sua opinião em consciência. Analisam antes as consequências das suas possíveis respostas, procuram o mais conveniente para a situação em que se encontram. Se dissermos do céu, pensam, dirá, por que não crestes nele? Mas se dissermos que o batismo do precursor era dos homens, a multidão nos apedrejaria. Porque todos tinham João por um verdadeiro profeta. Apesar de serem líderes religiosos, não são homens de princípios capazes de informar as suas palavras e as suas obras. São homens práticos. Dedicam-se a fazer política, no que tange ao seu interesse ou comodidade. O raciocínio que fazem é inteligente, mas não estão dispostos a ir mais longe no seu relacionar. São homens em quem o comodismo substitui a consciência. C. Burker, Consciência e Liberdade, 1976-51. Tem por norma de conduta seguir o mais conveniente em cada ocasião. Não atuam de acordo com a verdade. Por isso, dizem, não sabemos. Não lhes interessava sabê-lo e muito menos dizê-lo. A reação de Jesus é muito significativa. Então, também eu não vos direi com que autoridade faço estas coisas. É como se lhes dissesse, se não estáis disposto a ser sincero, a olhar no vosso coração e encarar a verdade, é inútil o diálogo. Eu não posso falar convosco, nem vós comigo. Não nos entenderíamos. Acontece o mesmo todos os dias. Uma pessoa cuja vida não se rege pela sinceridade, por uma disposição habitual de encarar a verdade, ou os ditames da consciência, por mais incômodo ou duros que sejam, afasta-se rotundamente de toda possibilidade de comunicação divina. Quem tem medo de olhar de frente à sua consciência tem medo de olhar de frente para Deus. E só os que se dispõem a estar cara a cara com Deus podem ter verdadeiro trato de amizade com Ele. Não é possível encontrar a Deus sem este amor radical pela verdade. Como também não é possível entender-se com os homens e conviver com eles. O amor à verdade levar-nos-á a ser sinceros, em primeiro lugar, conosco próprios, a manter uma consciência clara, sem subterfúgios, a não permitir que fique embaraçada por erros não admitidos, por ignorâncias culposas, pelo medo de aprofundar nas exigências pessoais que a verdade implica. Se, com a ajuda da graça, formos sinceros conosco próprios, também o seremos com Deus, e a nossa vida se inundará de luz, de paz e de fortaleza. Lias, naquele dicionário, os sinônimos de insincero, ambíguo, ladino, dissimulado, matreiro, astuto. Fechaste o livro, enquanto pedias ao Senhor que nunca pudesse aplicar-se a ti esses qualificativos. E te propusestes aprimorar ainda mais essa virtude sobrenatural e humana da sinceridade. São José Escrivá, Suco 337. Dizer sempre a verdade, nas coisas importantes e no que parece pequeno. Vejamos, num mundo em que a mentira e a dissimulação constituem tantas vezes o miolo do comportamento habitual de muitos, nós, os cristãos, devemos ser capazes e homens verazes que fogem sempre até da mais pequena mentira. Devemos ser conhecidos pelos que convivem conosco como homens e mulheres que nunca mentem, mesmo nos assuntos de pouca importância, que eliminaram das suas vidas e que cheira a dissimulação, a hipocrisia, a falsidade, que sabem retificar quando erram. A nossa vida terá então uma grande fecundidade apostólica, pois sempre se pode confiar numa pessoa íntegra, que sabe dizer a verdade com caridade, sem ferir, com compreensão para todos. Quantas debilidades, quanto oportunismo, quanto conformismo, quanta tibieza. Paulo VI, Locuções, 1965. Dizia o Papa Paulo VI, referindo-se a essas boas pessoas que esqueceram a beleza e a gravidade dos compromissos que os unem à Igreja. Essa mesma situação, que talvez estes anos tenha ficado mais aparente, há de levar-nos a detestar a falsidade, por ínfima que possa parecer, porque a mentira põe-se a verdade como luz e se opõe às trevas, a piedade à impiedade, a justiça à iniquidade, a bondade ao pecado, a saúde à doença e a vida à morte. Portanto, quanto mais amemos a verdade, tanto mais devemos aborrecer a mentira.
Santo Agostinho, contra a mentira, 3,4. Não se trata de saber até que ponto se pode dizer coisas falsas sem incorrer em falta grave. Trata-se de detestar a mentira em todas as suas formas, de dizer a verdade total. E quando, por prudência ou caridade, não seja possível fazê-lo, então devemos ficar calados, mas não inventar recursos formalistas que tranquilizem falsamente a consciência. São Francisco de Sales, Introdução à Vida Devota, 3º, 30. Devemos amar a verdade em si mesma e por si mesma, e não apenas pelas suas consequências em relação ao próximo. Devemos detestar a mentira como coisa torpe e vil, seja qual for o fim com que lancemos mão dela. Devemos detestá-la porque é uma ofensa a Deus. Suma verdade. Acredita-se facilmente naquilo em que se deseja acreditar. É assim, por exemplo, muitos inimigos da igreja estão sempre inclinados a dar por certos todos os rumores injuriosos que lhes chegam aos ouvidos, julgando sem indícios suficientes e até informando a opinião pública com base em conjecturas. E isso, no fim das contas, equivale à mentira propriamente dita, pela sua origem e pelas suas consequências. Contra a mentira, friamente empregada tantas vezes, nós temos a verdade, a clareza, a sinceridade sem equívocos nem ambiguidades, a prática firme de uma veracidade nas relações pessoais diárias, nos negócios, na família, nos estudos e nos órgãos de opinião pública, quando temos acesso a eles. Não sabemos responder a uma mentira com outra mentira. A oração litúrgica convida-nos a clamar que a nossa voz, Senhor, o nosso espírito e toda a nossa vida sejam um contínuo louvor em vossa honra. Liturgia das Horas, oração de laudes da 2ª semana. Que a nossa conversão seja sempre veraz, própria de um filho de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.